sou Esdras, responsável então por apresentação do BI hoje nesse webinar. E a ideia é quebrar alguns paradigmas que existem em relação ao BI. O paradigma principal é que grandes corporações têm a necessidade e a disponibilidade de BIs. Pequenos negócios já não se enquadrariam, né? É uma das maiores objeções que a gente vê. E nesse webinar, além de mostrar a ferramenta, o nosso intuito é mostrar que é possível para os mais diversos tamanhos de empresa e também para as mais diversas ferramentas de gestão. Obviamente que a nossa comunicação com o Foco Lojas é muito mais acessível em função de sermos os desenvolvedores, mas também é importante salientar que qualquer arquivo de Excel, qualquer arquivo TXT ou qualquer base de dados que for disponibilizada para consulta pode ser integrado, transformando então o BI numa grande ferramenta que concilia dados, por exemplo, do Foco Lojas, do ERP e talvez de algum sistema de CRM, alguma outra ferramenta que utilize-se. Até mesmo planilhas que são desenvolvidas paralelas, então, à ferramenta de gestão que é utilizada. Qualquer um desses arquivos podem ser trabalhados, podem ser importados para o BI, gerando então a possibilidade de cruzamento de dados muito maior e muito mais dinâmico do que se fôssemos fazer isso de forma manual e esse processamento sendo feito diariamente ou em um período quinzenal, por exemplo. Então, no webinar de hoje, um dos nossos principais objetivos é mostrar essas possibilidades. A gente tem para disponibilizar alguns dashboards que entendemos que seria interessante ter um default, mas também existe a possibilidade de customizar e adequar à realidade de cada um dos interessados. Então, essa é a nossa conversa hoje. No nosso dia a dia aqui na Foco é muito comum encontrar gestores que utilizam do feeling, né? O conhecimento que existe no dia a dia da loja, de algumas métricas. Isso faz com que a gestão aconteça de uma forma mais empírica, né? Mesmo tendo os dados, como eu mencionei anteriormente, mesmo tendo os dados alimentados na ferramenta de gestão, muitas vezes a extração desses dados e a análise deles, ela não acontece, muitas vezes em função da rotina, muitas vezes em função da dificuldade que se encontra de concatenar as mais diversas visões, a visão comercial comparada ao financeiro, ao processo de entrega e montagem, a relação que a entrega e a montagem tem feito com o custo operacional, enfim, algumas análises nesse sentido acabam se tornando complexas pela necessidade de se buscar números, se buscar informação em diversas áreas do sistema. Então, algumas ferramentas como a que nós utilizamos hoje, elas surgiram para levar essa dinâmica que o negócio precisa. Seria difícil desenvolver uma ferramenta, desenvolver algo que atendesse à expectativa e aos mais diversos modelos de gestões que existem. E a ferramenta de BI permite que cada negócio tenha a sua visão, tenha os seus dashboards, tenha as suas análises previamente definidas, facilitando assim reuniões, facilitando assim a tomada de decisões com dados concretos, de forma rápida, de forma consistente e adequadas ao modelo de gestão que a empresa escolheu para trabalhar. Então, paralelo aos sistemas de gestão, hoje o Data Science e muitas outras funções relacionadas a essa compilação de dados têm se destacado em função de atender uma expectativa que há muito tempo é uma necessidade de utilizadores de sistema de gestão, que é enxergar tudo aquilo que é alimentado diariamente no sistema, em cada processo que fazemos, e poder cruzar essas informações, poder criar análises específicas para um determinado momento, específicas para uma determinada decisão. Então, um dos objetivos da ferramenta de BI é entregar uma gestão dinâmica, uma gestão personalizada para facilitar o dia a dia.
Bom, nós temos na tela então um exemplo e eu acredito que seja uma grande expectativa de todo proprietário, de todo gestor de uma loja, em uma simples consulta ter uma visão global do que está acontecendo. Nós temos esse dashboard aqui, onde estamos visualizando um período, no exemplo aqui o mês de junho. Tivemos 26 contratos, uma venda totalizando pouco mais de R$281 mil. Então, nesse dashboard aqui, nós estamos exemplificando uma visão geral de uma empresa. Então, bem aqui na esquerda nós temos um resultado de venda, onde totalizamos pouco mais de 281 mil em venda, 26 contratos, o markup médio dessas vendas. São informações básicas e fundamentais em relação ao andamento da loja. E também já nos dá uma projeção de que temos 103 projetos, pouco mais de 5 milhões de possibilidade, que é a carteira da loja. São os projetos em aberto que ainda têm possibilidade de fechamento. Bem na direita, nós encontramos então as informações relacionadas ao CMV. Os 185 mil representam os custos variáveis sobre esse valor de venda de R$281 mil. Dentro das despesas variáveis aí a gente pode colocar o custo da fábrica, o frete, as comissões, os impostos, né? Todos esses custos que vão variar de acordo com o valor da venda. Logo abaixo então a gente tem o valor de R$95 mil de margem de contribuição e o percentual dessa margem de contribuição que é de 33,89. Significa que dos R$281 mil de venda, nós temos 33,89% contribuindo para as despesas mensais. Logo abaixo a gente tem então o totalizador das nossas despesas mensais, neste exemplo aqui R$83 mil. Essa despesa mensal aqui toma como exemplo aí uma loja de médio porte, 3, 4 vendedores. Na área central do dashboard, então, a gente disponibiliza a informação do ponto de equilíbrio, com base na despesa levantada aqui e a margem de contribuição, nós chegamos a um ponto de equilíbrio de 245 mil. Ou seja, este é um número para que a loja, se chegar até aqui a venda, estará empatando. Posterior a esse número, estará tendo lucro. Inferior a esse número, a loja estará tendo um prejuízo nesse período. Então, logo abaixo nós discriminamos o lucro líquido, né? Dos 245 mil, que era o nosso ponto de equilíbrio, estamos com 281 de venda. Então, nós temos uma estimativa de lucro líquido de 35 mil, ou seja, 12,58% da nossa venda. Seguindo então a nossa demonstração em relação às possibilidades de dashboards, nós temos aqui um totalizador, estou totalizando um ano, embora haja a possibilidade de fazer isso por período, né? Eu poderia visualizar um período específico e os índices dos gráficos e os quadros que representam algum valor seriam ajustados. Olhando então na parte superior esquerda, nós temos a carteira de projetos, onde a gente consegue visualizar o número de clientes, de projetos, de contratos, de arquitetos envolvidos nessas negociações, o valor bruto, que é o valor originado no software de projeto, depois o valor já considerando as negociações, as propostas comerciais, o valor líquido, né, já descontando aí a questão dos juros. Na parte central nós temos aí os indicadores, tá, onde nós temos o desconto médio, a pontuação média, ou seja, o markup, a conversão por quantidade em torno de 70%, a conversão por valor em torno de 36%, o ticket médio do ambiente em torno de 32 mil e o ticket médio por projeto de 34 mil. Nós temos uma média de 1,5 ambiente por projeto. A gente consegue ter o lead time, que é o tempo entre a inclusão do projeto e o fechamento. Aqui a gente tem também a possibilidade de visualizar a meta. Por exemplo, aqui nesse exemplo a gente tem uma meta de 511 mil reais de venda, a venda foi de 281, nós estamos com uma diferença de 229 mil, ou seja, atingimos 55% da nossa meta. E essa mesma visualização ela pode ser ainda filtrada por colaborador, onde eu teria os mesmos dados de um colaborador específico.
Isso também facilitaria o comparativo de resultados gerados por um determinado profissional em relação ao outro e em relação à performance, aos indicadores que a loja tem como padrão. Seguindo então aqui as opções e detalhamentos possíveis, nós estamos numa visão de colaborador, onde eu tenho o nome de cada um dos meus vendedores e através deles, ou totalizando todos como é o caso aqui, eu consigo ter os números um pouco mais voltados à questão de negócio. Por exemplo, se eu clicar no vendedor 3, que ele representa lá 22,31% da minha venda, é possível observar que a maior parte das negociações dele é feita através do parcelamento com entrada. E em segundo lugar, os pagamentos à vista. Detalhando ainda um pouco essa condição de pagamento, nós percebemos que a condição mais utilizada é em até 4 vezes. Uma entrada mais 4 vezes, sendo seguida pela vista e depois uma mais 2. O desconto médio está em 2,5% e em média ele faz 1,5 simulações, ou seja, cria propostas diferentes para o mesmo cliente. Nós temos aqui uma evolução de valor de venda bruta e valor de venda, comparando os meses, os períodos. Nós temos também aqui como avaliar quais as procedências, então é possível também acompanhar índices que já havíamos olhado lá no início, mas para não precisar estar circulando entre telas, trazemos eles novamente aqui, que é a pontuação, o aproveitamento em quantidade e valor, o atingimento de meta desse camarada aqui e o lead time que está acontecendo. Nós ainda conseguimos detalhar um pouco melhor, que é entre a data do cadastro do cliente e o início do projeto, o lead time dele está em 24 dias. Já entre o projeto e o orçamento, em torno de 3,34. Também está destacado aqui que desse total de vendas que a gente está observando deles, 41% aconteceu através da participação de arquiteto. Nós temos um outro recurso, que é o Drill Down, que, por exemplo, eu tenho listado aqui o vendedor 3 e alguns números do que nós olhamos lá em cima totalizados. Mas se houver a necessidade de entender quais contratos, quais clientes trouxeram esse resultado, nós também podemos utilizar esse recurso e olhar venda a venda. É interessante destacar também um outro recurso, que nós estamos em um dashboard destinado à visualização do colaborador. Porém, se, por exemplo, na condição de pagamento eu clicar sobre o à vista, ele vai fazer a consulta ao inverso. Então ele vai totalizar para mim o vendedor de maior representatividade na condição de pagamento à vista. Aqui embaixo nós já podemos alinhar a condição de pagamento à procedência, ou seja, podemos identificar qual a procedência dos clientes que pagam à vista e qual o vendedor tem maior facilidade nas negociações à vista. Se clicarmos, por exemplo, no parcelado com entrada, que é uma das nossas condições de pagamento, automaticamente nós temos o destaque novamente dos vendedores e temos como observar também qual a procedência mais relevante para essa condição de pagamento. Quando nós entramos em um detalhe maior ainda, por exemplo, o número de parcelas, já sabemos que a nossa loja, a maior parte das vendas são feitas em parcelamentos com entrada. Vamos clicar então sobre uma mais 4, é uma das principais. Quando clicamos sobre esse número, nós temos então a performance de cada vendedor em relação a essa condição de pagamento, a esse parcelamento aqui, e nós também já conseguimos chamar atenção novamente, além de avaliar a procedência, esses números da pontuação média ou a possível observar nesse drill down que eu exemplifiquei anteriormente, quais são os clientes que estão dentro desse perfil. Então o que é interessante observar é que existe o dashboard. O dashboard está aqui repleto de informações das mais diversas, desde quantidade de venda, principal condição de pagamento, parcelamento, procedência do nosso cliente, alguns índices, e dependendo da perspectiva que se toma de avaliação, se chega a muitos resultados diferentes. Ou seja, em uma única tela eu consigo ter muitas visões. Existe também como observarmos todas aquelas avaliações que fizemos anteriormente, avaliando os nossos especificadores, os arquitetos, os nossos parceiros de negócio. Então, em algumas regiões é muito forte a participação do arquiteto,
também existe a possibilidade de fazer todas essas avaliações da perspectiva do nosso especificador, entendendo quais são as condições de pagamento, quais são as procedências, quais são os índices que a venda realizada em parcerias com arquitetos, com decoradores, com profissionais da área nos geram. Então, entre uma venda que existiu o arquiteto e uma venda que não existiu o arquiteto, qual a diferença delas? O meu lead time é menor? A minha condição de pagamento melhora? O meu desconto aumenta? Então, algumas avaliações nesse sentido também são possíveis de serem feitas nesses dashboards default. Então, nós podemos ter uma perspectiva um pouco mais detalhada ainda, que é enxergar aquelas questões como condição de pagamento, parcelamento, os nossos índices, markup, aproveitamento, a nossa conversão, o nosso lead time. Nós podemos também observar o cliente, ou seja, a maior parte dos meus clientes originaram-se em eventos em indicação de arquitetos ou profissionais da área. Bom, qual é a idade média do meu cliente? Os nossos clientes, a grande maioria, está na faixa de 35 a 45 anos de idade. Essa informação da idade, por exemplo, ela norteia muito as nossas decisões em relação às mídias que utilizaremos, a que conteúdo essas mídias levarão para divulgar a nossa empresa, ou seja, a nossa postagem no Instagram, no Facebook, ou enfim, o nosso anúncio em revista, ele depende muito da avaliação que nós temos do nosso cliente. Quem é o nosso cliente, qual o perfil dele, qual a idade, aonde ele está. Em lojas onde a renda do cliente e outras informações são adicionadas ou são captadas através do preenchimento da ficha da financeira, o detalhamento é um pouco maior ainda. Você consegue entender qual é a renda média do seu cliente em proporção à idade, em proporção ao tipo de ambiente que ele compra. Exemplificando. Então, hoje a gente sabe que os nossos maiores fechamentos aqui estão relacionados a prospecções, tá? Nesse tipo de cliente, por exemplo, nós estamos observando que a maior representatividade do nosso cliente está em prospecção. O nosso segundo maior, para exemplificar, uma outra avaliação que nós podemos fazer é o tipo de cliente. Então, a maioria dos meus negócios estão com clientes novos, que são prospecções. Em segundo lugar, os clientes que já haviam efetuado compra. E em terceiro lugar, os clientes que já haviam comprado mais de 2 vezes na nossa loja. Por exemplo, aqui embaixo nós temos um quadro que representa o volume de clientes em proporção para cada um dos vendedores. Então eu sei que o nosso vendedor 2 e o 3 são os que têm maior representatividade na carteira. Ok, vamos visualizar então do nosso vendedor 3 qual é a característica do cliente dele, aonde está o cliente dele. Então nós temos desde uma representação no nosso mapa, que está buscando os nossos clientes, nós temos também, continua a tendência da loja, onde o maior número de clientes dele é prospecção, mas se nós subirmos um pouquinho aqui a análise, nós vamos perceber que o cliente dele, ele é um pouquinho acima da idade que o default da loja. Quando nós observamos sem filtrar vendedor, a nossa venda principal estava entre 35 e 45 anos de idade. O nosso vendedor aqui, ele já tem um público maior entre 45 e 50 anos de idade. Se nós observarmos, por exemplo, o nosso vendedor 6, nós vamos ter um ajuste das informações na tela, então nós poderemos já entender qual é o perfil de cliente que ele atende. Esse aqui, a idade é um pouco maior ainda. Quando nós olhamos, por exemplo, o vendedor 4, nós temos também um perfil de idade um pouco mais jovial. Ele atende clientes mais entre 35 e 40 anos de idade, estão as maiores representatividades. Com esses dashboards, a nossa intenção é mostrar que existe uma grande possibilidade de gestão, uma grande possibilidade de dados sendo observados e ajudando na tomada de decisão. Exemplifiquei aqui rapidamente o que a idade pode nos ajudar, a condição de pagamento, a relação que pode ser feita entre a idade versus a condição de pagamento, enfim, muitas informações que hoje talvez seria interessante você ter para tomar a decisão e ela não é utilizada. A informação está dentro do sistema, ela está em algum lugar, você está registrando essas vendas, esses clientes e muitas vezes não conseguem enxergar dessa forma. Muitas vezes quando nós temos uma baixa nas vendas, a primeira decisão que vem em mente é eu preciso contratar mais vendedor ou eu preciso baixar o meu preço.
aumentar o meu desconto, melhorar a minha condição de pagamento. Qual das decisões realmente vai trazer resultado? Será que diminuir a minha margem e aumentar o meu desconto, se avaliarmos lá aquela tela inicial, o meu ponto de equilíbrio, cara, eu não vou estar comprometendo o meu ponto de equilíbrio e trazendo prejuízo para a loja? Será que a minha condição de pagamento não é o problema? Será que o perfil do meu vendedor, que trabalha com clientes mais jovens, quando eu tenho um produto de valor agregado, muitas vezes a faixa etária de cliente não está na mesma faixa etária de cliente que o meu vendedor tem maior facilidade de trabalhar, de desenvolver projetos, ou seja, a minha conversão acaba sendo baixa quando o assunto é valor. Então, existem várias tomadas de decisões que podem ser realizadas baseadas nesse número. E aqui a gente está exemplificando de uma forma rápida e mais ampla, mas as possibilidades são muito maiores do que essas que estamos visualizando. Inclusive, nós temos também um trabalho de consultoria que pode ajudar. Muitas vezes algumas informações como ponto de equilíbrio, como a margem de contribuição, como o CMV, são informações que a loja não trabalha estrategicamente sobre esses números. Não consegue muitas vezes fazer a relação do que uma condição de pagamento tem a ver com isso, do que um lead time tem a ver com isso. Então o nosso objetivo, além de levar esses dados, é levar muitas vezes esse conhecimento estratégico, essa gestão que pode ser realizada. É bem possível que algumas das pessoas que estão visualizando esse webinar tenham pensado na perspectiva operacional, de pós-venda, entrega e montagem. Então nós também temos alguns dashboards que podem ajudar. Por exemplo, de um período onde eu estou avaliando, eu tenho o meu total de assistência, o valor total, o valor da minha maior assistência e o meu valor médio das assistências. Eu tenho também o detalhamento de qual modalidade de assistência técnica que está tendo maior representatividade. No exemplo aqui, as assistências técnicas pagas pela fábrica. Nós temos também como mensurar a quantidade dessas assistências, ou seja, desse total de assistências, quantas estão em andamento e quantas estão concluídas. Quais são os itens que mais geram assistência? Nós temos os períodos, por exemplo, o meu maior número de assistências técnicas aconteceu no mês de abril. Da mesma forma que exemplificamos anteriormente, clicamos sobre alguma das opções, como por exemplo Pago Fábrica, nós já temos o ajuste da tela nos mostrando que um dos maiores motivos dos pagos pela fábrica é cor divergente. O maior número aconteceu em fevereiro e a grande parte delas ainda está em andamento, apenas uma está concluída. Para quem tem grupos de lojas, por exemplo, ainda é possível enxergar para qual das lojas existe a maior ocorrência, ou a maior quantidade, o maior valor desse tipo de situação. E também é possível observar isso por profissional. Vou desmarcar aqui o Pago Fábrica e, por exemplo, posso olhar um mês de fevereiro, né? Nós temos, por exemplo, como mensurar o total de assistência. As assistências que aconteceram em fevereiro, a grande maioria delas já está concluída. Eu ainda tenho algumas em andamento. Então, aqui, por exemplo, nós temos um item de atenção. A ocorrência da assistência técnica aconteceu em fevereiro, porém eu ainda tenho duas em aberto. Então talvez aqui seja necessário tomar alguma ação para entender o porquê esse tempo de execução da assistência técnica está tão longo. O que está acontecendo que ela ainda está em aberto. Talvez seja simplesmente um erro, a assistência não foi finalizada, mas também pode existir um erro de esquecimento da compra desses itens. Talvez inúmeras situações cotidianas que ficam evidentes de uma forma mais rápida quando se utiliza um BI. Eu tenho, por exemplo, a situação onde eu posso mensurar isso nas montagens também, onde eu tenho lá um período, o total de montagens daquele período, a minha maior montagem, a minha média de montagem em valor e em dias, eu tenho períodos, eu tenho isso por montadores, e inclusive com essa informação você consegue dimensionar a sua equipe de montagem e direcionar as montagens. Da mesma forma com que exemplificamos anteriormente, nós temos a possibilidade de drill down aqui, aonde nós teríamos uns detalhamentos por montador, por loja, evidenciando assim que todas as áreas da loja podem ser avaliadas e analisadas através do BI, concatenando dados inclusive com a informação do financeiro. Então, fazendo um resumo aqui do que nós falamos hoje, a ferramenta de BI, então, ela pode ser utilizada com as mais diversas fontes de dados, bancos de dados de outro sistema, arquivo de Excel, CSV, TXT,
Então, para que a gente consiga juntar a maior quantidade de dados possíveis, para que entregamos uma análise bem consistente, considerando as mais diversas áreas da empresa e considerando os mais diversos sistemas de gestão que muitas vezes são estabelecidos. Não há uma necessidade, então, de ser usuário do Foco Lojas, nem do Foco RP. A gente pode trabalhar com as mais diversas fontes de dados. Para quem, então, fez a inscrição aí e tem interesse no BI, ele tem um valor de R$ 199,00 mensais, onde será disponibilizado a atualização dos dados. E promocionalmente, então, em função da divulgação desse trabalho, do webinar, da participação de vocês, a gente está conseguindo entregar ele a R$ 149,00. Também, para quem é o usuário da Foco, quem tem o Foco Lojas aí e tem interesse, a gente está fazendo uma condição bem especial aí até o final desse mês, que é R$ 129,00. Então, R$ 199,00 é o valor padrão, default do produto. Daqui uns dias ele já estará no preço normal. Para quem está participando aí, assistindo esse webinar, antes do dia 31/7, a gente pode conversar e tratar o valor a R$ 149,00. E quem já utiliza o Foco Lojas ainda tem um plus aí, a gente consegue entregar para você essa ferramenta a R$ 129,00. Se houver a necessidade de uma customização, do entendimento melhor, a gente está disponível. Aguardamos o seu contato, alguma dúvida, alguma demonstração um pouco mais detalhada, né? No webinar a gente tenta aproveitar da melhor forma o tempo, sendo o mais direto possível, mas se você tiver interesse em conhecer melhor a ferramenta e em testar talvez alguma fonte de dados que você tem aí, nos comunique, entre em contato conosco. Na descrição do vídeo você vai encontrar o nosso contato e vamos conversar a respeito do BI.